Glória a Deus. Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Hoje gostaria de meditar uns... Amém. A chegada do outro microfone para nós darmos início. Obrigado. Glória a Deus. Gostaria de meditar hoje com os amados irmãos na palavra que se encontra no Evangelho de Lucas. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 6. Para a honra e glória do Senhor, estamos aqui para nos alimentarmos, né, da palavra do Senhor, para aprender um pouco mais daquilo que o Senhor quer e cada um de nós precisamos aprender, a sua palavra. E ao receber o convite do pastor, estive em espírito de oração, pedindo para que Deus confirmasse, mostrasse, né, uma palavra a qual eu poderia trazer e compartilhar aqui com a igreja. E a palavra a qual eu gostaria de compartilhar hoje se encontra em Lucas capítulo 6. Vou fazer a leitura a partir do versículo 12. Começando do versículo 12 em diante. Amém? Glória a Deus. Diz assim: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Verso 20. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Verso 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos vós também a eles. Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos focassem nesses últimos
versículos que nós acabamos de ler. Amém? Antes de entrarmos na meditação, gostaria de fazer mais uma oração em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, nós já te agradecemos, Pai, mas queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu, por mais uma oportunidade. Muito obrigado, Senhor, pelo acordar, pelo levantar, Senhor, pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos, Pai. Obrigado pelo alimento físico, Senhor, e também já te pedimos pelo alimento espiritual, Pai, que o Senhor possa alimentar o nosso espírito, a nossa alma, que a Tua palavra, Senhor, venha nos fortalecer, venha, Senhor, nos encher nesta manhã, Pai. Pai, já te peço, Senhor, que o Senhor possa, Pai, me usar como um instrumento, Senhor, nas Tuas mãos, Pai, e que eu venha, Senhor, fazer a Tua vontade. Pai, que seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai, pois só Tu, Senhor, és digno, Pai. Nós não merecemos estar aqui, mas pela Tua graça e pelas Tuas misericórdias, hoje estamos aqui, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado, meu Deus, pelos Teus cuidados com os Teus filhos, com os Teus servos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Assim eu te oro e te agradeço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós fizemos essa leitura do capítulo 6, alguns versículos, e gostaria de me deter aqui com os irmãos nos versículos de 27 ao 31, que é onde nós vamos meditar no momento. Eu fiz a leitura de mais alguns versículos, mais para a gente compreender o contexto da mensagem. A gente leu aqui a passagem que se encontra no sermão do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava ali falando não somente aos seus discípulos, mas o texto é bem claro em dizer que existia uma grande multidão, era muita gente, né? E muitos iam atrás, eles iam para ouvir, né, o que Jesus tinha a transmitir, muitos iam atrás de cura, muitos atormentados de espírito iam também para ser curados. E grandes lições, irmãos, nós podemos tirar daqui, do sermão do nosso Senhor. E a primeira ideia a qual eu gostaria de destacar, né, que é uma ordem que ele nos dá, que se encontra no versículo 27, que diz: digo-vos, porém, a vós outros, que me ouves, amai os vossos inimigos. Algum tempo atrás, né, eu tive uma outra oportunidade e eu trouxe falei sobre do amor ao próximo, né, aqui também no capítulo de Mateus. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o amor ao nosso inimigo, né? Amai os nossos inimigos. Jesus aqui, nessa parte, ele dá uma ênfase, né? A como nós devemos tratar o nosso inimigo, de que forma nós devemos agir com os nossos inimigos, né? Ou de que forma nós devemos lidar com as pessoas, vamos dizer assim, as pessoas mais difíceis, né? E aqui ele já começa pedindo e mandando para amar os nossos inimigos. Não é uma ideia fácil, né, para nós que viemos do mundo, né, antes de aceitarmos o Senhor. Não é uma ideia fácil, porque a gente já vem com a ideia formada, né, na nossa mente, que a gente devemos amar apenas aquele que nos ama. Né? É mais fácil retribuir o bem àqueles que nos fazem o bem. Mas Jesus aqui ele vai totalmente contra essa ideia mundana de que nós só devemos amar aqueles que nos amam, né? Aqueles que têm algo a nos dar em troca. E também sabemos, irmãos, que o grande mandamento é amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Está em Marcos 30 e 31. Esse é o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo.
né? Isso também inclui amar os nossos inimigos. E de que forma eu devo tratar, né, meu inimigo? De que forma eu devo amar? A gente encontra, irmãos, vários direcionamentos bíblicos, vários exemplos bíblicos de como eu devo agir com os meus inimigos. E um deles, que está lá em Romanos 12, 20, vai dizer: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Então, aqui é um exemplo bíblico, né, a qual nós devemos seguir, e de como agir com os nossos inimigos. Outro exemplo, vamos voltar um pouco na Bíblia, está lá em Êxodo 23. Fazer essa leitura. Êxodo 23. Versículos 4 e 5. Amém? Diz assim, versículo 4. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-los-ás a erguê-lo. Então, aqui é mais uma forma, né, mais um direcionamento bíblico para nós, que nós devemos ajudar, né? Em outras palavras, demonstrar amor a teu inimigo, ajudando ele, né? Nós podemos aprender, irmãos, com isso, que não só apenas, né, os nossos familiares, nossos parentes, não só apenas as pessoas que nos amam, que nos tratam bem, são dignas, né, do nosso amor. Nós também devemos dar amor até aos nossos inimigos. Glória a Deus. E também vamos ver mais exemplos bíblicos, né? Vamos para Provérbios 24 e 17. Provérbios 24 e versículo 17. Glória a Deus. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. A nossa carne, irmãos, por natureza, quando nós nos deparamos com algum inimigo nosso, alguma pessoa que a gente não gosta, não sei, é natural a gente querer se alegrar, né, com isso, né, com a queda do nosso inimigo, né, com alguma coisa de ruim que aconteceu com ele. Mas a gente vê que é totalmente contrário essa ideia, né, os ensinamentos do Senhor. E ele vem justamente isso, né, para quebrar essa ideia na nossa mente, né, para nos libertar desse amor falso, né, desse amor que não é o que Jesus quer que nós pratiquemos. Então, nós não devemos nos alegrar, irmão, quando algo de ruim acontece com os nossos inimigos, ou quando eles estão sofrendo. Porque Deus, irmãos, Deus ele ama também, ama a todos. Ele não me ama só a mim, ou só as pessoas boazinhas, não. Deus ama até as pessoas difíceis, né? Até as pessoas ruins. Ele ama a todos. Então, quando eu me alegro em algo de ruim que está acontecendo com o meu irmão, como é que Deus vai se agradar de mim, né? A gente deve ter muito cuidado, né, com isso. E outro ponto também aqui, qual quero destacar, ainda em Lucas, voltando para Lucas capítulo 6.
Lucas 6, versículo 17. Versículo... Só encontrar o versículo. Antes da gente ir aqui para Lucas, vamos para Romanos. Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12. A EBD também é bom para a gente aprender a manejar, né, a Bíblia. Romanos 12, versos 17 e 21. 17 a 21. E diz assim: Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Glória a Deus. Então, aqui são alguns exemplos bíblicos de como a gente deve agir, de como nós devemos tratar os nossos inimigos. E um dos pontos, né, a qual Jesus aqui fala em Lucas capítulo 6, é justamente, né, não torneis a ninguém mal por mal. Só voltando aqui para Lucas. Lucas capítulo 6. Glória a Deus. Verso 28, irmãos. Lucas 6, 28. Bendizei aos que vos maldizem. Bendizei aos que vos maldizem. É mais uma ordem, né, qual Jesus deu ali para aquele povo e também para nós. Bendizer significa falar bem, né? A gente tem que falar bem de quem? É só daqueles que falam bem de nós? Só daqueles que nos tratam bem? Jesus, ele vai totalmente contrário, nessa ideia mundana que nós temos. A ordem aqui é falar bem dos que nos maldizem. Não devemos agir como eles, né? E também nós não devemos, irmãos, imitá-los. Não devemos retribuir com a mesma forma, né, a qual eles agem. Ainda no verso 28, a continuação diz: Orai pelos que vos caluniam. É mais uma ordem a qual nós encontramos, que é orar. Sabe que oração, ela sempre deve existir na vida do cristão, independente de situação, do que acontecer, devemos sempre estar em oração. Amém? E a gente deve orar, irmãos, por aqueles que falam mal de nós. Aqueles que inventam mentiras, né, a nosso respeito. É por essas pessoas que nós também devemos orar. Glória a Deus. E a gente vai ver aqui algumas passagens bíblicas, né, com respeito a isso. Vamos lá para Salmos, capítulo 34. Salmos 34.
Alguém encontrou? Salmos? Pode ler? Não, Salmos, versículo 13. Glória a Deus. Se estão fazendo isso conosco, irmãos, a palavra de Deus, ela nos instrui a fazermos totalmente o contrário. De nós não falarmos enganos ou mentiras do nosso próximo. Né? Essa é a lição aqui que Salmos nos ensina. Para guardar a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. E o verso 29, voltando para Lucas. Verso 29. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Louvado seja o Senhor. Essa é uma situação a qual algumas pessoas já passaram, né? No caso, não pode ter nem ter sido uma tapa, né? Mas pode ter sido uma ofensa muito grande, né? A qual você revidou, né? Ou continuou, né? Para que a violência continuasse. E tem uma passagem aqui na Bíblia, irmãos, que fala a respeito de Jesus. Está lá em João, capítulo 18. A passagem em qual o soldado dá uma tapa em Jesus, né? João 18, versos 22 e 23. Glória a Deus. 18, verso 22 e 23. Dizendo ele isto, um dos guardas, pega mais o contexto, a partir do verso 19. Anás interroga Jesus, né? Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos teus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhes Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Glória a Deus. Então aqui, irmãos, Jesus, ele é o nosso maior exemplo. De que forma foi que Jesus agiu, né, aqui? Porque Jesus nada tinha feito de mal para essa pessoa. E mesmo assim, ele recebeu, né, a agressão. Trazendo para nossas vidas, irmão, nós também, muitas das vezes, as pessoas vamos dizer, nos batem mesmo, né, com palavras, né, ou com atitudes. Mas qual deve ser a nossa reação, né, diante de tudo isso? E uma das grandes lições que Jesus pode nos ensinar aqui é que nós devemos fazer o máximo para evitar, continuar, né, ou aumentar a violência. Jesus não revidou a agressão, mas evitou, pelo menos naquele momento, que ele se prolongasse. A ideia principal, ou podemos dizer a regra de ouro, é evitar que se prolongue ou que a violência gere mais violência.
muitas das vezes nós não nos encontramos muito bem, né? E às vezes as pessoas não nos tratam bem e nós acabamos reagindo pior ainda, né? E essa não é uma forma correta. Nós devemos ser criteriosos para evitar a violência. Ainda no versículo 29 de Lucas, continuação, verso 29. Ao que te bate numa face, oferece também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Tanto a capa, né, como a túnica eram peças, né, de roupas. E muitas das vezes, irmãos, nós precisamos ajudar, né, o nosso próximo, ou até mesmo, irmãos, ajudar os nossos inimigos. Porque todos nós precisamos ou necessitamos, né, de ajuda. E muitas vezes nós temos que nos prender, né, de algo aqui na terra. Muitas vezes nós nos apegamos, né, muito, né, às coisas, né, materiais. E aqui Jesus ele diz, né, ao que te tirar a capa, deixa-o levar também a túnica. Vamos ver aqui um exemplo. Né? Muitas das vezes nós estamos tão apegados, né, a coisas que às vezes nem necessitamos. E tem pessoas que necessitam muito mais, né, a qual nós deveríamos ajudar, né, e nós não conseguimos, né, nos abrir mão, né, daquilo que nós queremos, né? E a ideia é sempre procurar ajudarmos, né, ao próximo sempre que necessário. E aqui no versículo 30 de Lucas, vai dizer assim: dá a todo o que te pede. Como podemos entender, né, irmãos, essa ordem, né? Como podemos entender esse direcionamento do nosso Senhor para nossas vidas? Vamos fazer a leitura lá em Atos, capítulo 20, verso 35. Atos, capítulo 20. Versículo 35. A partir do verso 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalho assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Muitas das vezes, irmãos, nós nos encontramos numa fase da vida em qual nós só queremos receber, né? Nós só queremos receber, e nós acabamos esquecendo de ajudar, de doar também para os necessitados, para os nossos irmãos que precisam. E essa aqui é mais uma ordem, irmãos, que Jesus, no seu sermão, ele deixou para nós. E o verso 36, voltando para Lucas, Lucas 6, versículo 36. Sede misericordiosos,
como também é misericordioso vosso Pai. É mais uma ordem a qual o Senhor Jesus quer que nós, cristãos, pratiquemos, que é a misericórdia. E a Bíblia também nos dá outros versículos, outros exemplos de como praticarmos. Vamos lá para Salmos 112. Salmos. Salmos 112, verso 4. Algum irmão puder ler? Glória a Deus. Então, aí vai falar do justo, A característica daquele que é justo, Ele é também misericordioso. Glória a Deus. Então, se você nós quisermos demonstrar, a nossa justiça, nós devemos exercitar a misericórdia. Provérbios 11, verso 17. Mais um irmão puder fazer essa leitura. Provérbios 11, verso 17. Eita Deus. Quando nós não agirmos, quando nós não temos misericórdia do nosso próximo, nós estamos fazendo mal só para ele, apenas para ele. A palavra de Deus, ela mostra que o mal que nós fazemos ao nosso próximo volta para nós, E é justamente isso que nós devemos aprender, irmãos. Vamos ver também em Mateus, capítulo 5, verso 7. Mateus, capítulo 5. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Glória a Deus. Eu creio que todos nós queremos que as pessoas tenham misericórdia de nós, também. Então não há outra forma, não tem como fugir. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se eu quiser alcançar a misericórdia, eu tenho que praticar a misericórdia. Então, Jesus, ele pede para que nós sejamos misericordiosos. É uma ordem. Vamos voltar para Lucas. Agora no versículo 37. Verso 37. Não julgueis e não sereis julgados. Que é um tema que pode ser que dê até polêmica, irmãos? Mas, então, como podemos entender, Vou tentar passar de uma forma bem simples. Não julgueis e não sereis julgados. Aqui, Jesus está proibindo, o cristão de julgar. O que vocês acham? Não, a resposta é não. Agora, como é que deve ser, irmãos, o nosso julgamento? Vamos ver aí em Mateus, capítulo 7, a gente vai ver mais detalhes. Mateus 7. .
Mateus, capítulo 7, a partir do partir do 1. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Então aqui a gente pode entender um pouco mais, né, de como devemos julgar os nossos irmãos. O que não pode ser, irmãos, é um julgamento hipócrita. É isso que nós temos que entender. E muitas das vezes, nós somos injustos. Vamos ser bem sinceros, irmão. Muitas das vezes nós somos injustos em condenar, né, o erro do irmão, condenar seja lá quem for, como muitas das vezes nós também estamos até pior do que ele. Então, aqui o direcionamento também é para que nós venhamos nos examinar, né? Porque aqui fala, porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. E é isso muitas vezes que acontece, infelizmente, no meio cristão, né? Acabamos julgando, né? Dando a sentença do irmão, sem antes ver realmente o que está se passando, o que está acontecendo. Então, sejamos cuidadosos. Vamos aqui continuar no verso 38. Voltando lá para Lucas, né? Nós estávamos no 37. Continuando, né, no 37. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Muitas das vezes, irmãos, nós acabamos condenando, né, uns aos outros. Mas, como Jesus quer que nós façamos, né, que nós possamos estar sempre nos examinando, antes de julgar o irmão, antes de julgar o caso do irmão, examinar, né, tudo o que está acontecendo. Amém? Para que nós possamos julgar retamente, de acordo com a palavra do Senhor. Versículo 38 agora. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aqui faz nós pensarmos novamente, né, na ideia de dar-se-vos-á. Que a gente sempre deve ser generoso em ajudar. E essa ideia, né, de medida, né, a qual o texto fala, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Um exemplo é como uma vasilha, né, cheia de grãos até a borda, transbordando. Assim deveria ser a nossa liberalidade, né? Glória a Deus. E é isso, irmãos. Se nós somos, né, e queremos ser imitadores de Cristo, nós devemos praticar essas ordens, a qual o Senhor deixou, né, para que nós praticássemos. E se nós começarmos, irmãos, a colocar em prática, né,
tudo isso que o Senhor nos ordena, só um minuto. Jesus, ele vai nos comparar. Pastor, lembra aquela passagem dos 2 alicerces? É Mateus 7, né? A qual ele fala que aquele que pratica, né, e põe em prática as minhas palavras será com... Versos, capítulo 6, 46. Pronto, amém. Justamente, né? Nós sabemos que o Senhor, ele sempre prepara recompensa para aqueles que o obedecem, né? E aqui o Senhor, ele vai fazer uma comparação, né, para aqueles que ouvem e decidem colocar em prática os seus ensinamentos. Vou ler a partir do 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então aqui a gente vê essas duas comparações, né? Para que a gente possa, irmãos, aplicar nas nossas vidas. Se hoje nós fôssemos comparados, nós seríamos comparados com o quê? Nessas duas ideias aqui, né? Esses 2 exemplos a qual Jesus citou. Como é que nós estamos agindo em meio às dificuldades? Quando a luta chega, né? Nós estamos se abalando? Estamos ficando sem chão, sem saber o que fazer, sem saber como resolver? Jesus assemelha, né, essa pessoa, a casa, sobre a rocha. A casa sobre a rocha, né, vai falar daquela pessoa que está firmada em Deus, né, a qual ela está tão firme, irmãos, que não se deixa abalar pelas circunstâncias. Está tão firme, tão confiante em Deus, né, sua fé está tão firmada no Senhor, que pode vir as tempestades, pode vir as lutas, as dificuldades, mas ela vai saber agir, ela vai ter sabedoria de como agir com cada situação. E por outro lado, existe a pessoa que quando chega em certas situações, né, a pessoa não sabe como agir, né? E acaba dificultando mais ainda as coisas. E nós podemos ver aqui que quando a gente está na prática, né, da palavra do Senhor, quando a gente está seguindo os ensinamentos de Deus e procurando colocar em prática, né, fica mais fácil como lidar com cada situação. É porque a Bíblia é um manual, né, para nós cristãos, né, para nós sabermos lidar com cada situação, né, que surgir nas nossas vidas. Amém? Louvado seja o Senhor. Que nós possamos, irmãos, ser comparados com essa casa que foi firmada sobre a rocha. Amém? Louvado seja o Senhor. Podem vir tempestades, né? Mas a gente vai continuar firme no Senhor. A gente não vai retroceder. A gente vai continuar firme e não vai desistir. Amém? Louvado seja o Senhor. Gostaria de fazer mais uma oração aqui para nós encerrarmos. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, graças nós te damos, Senhor,
Obrigado, Senhor, pela a chuva, Senhor, que o Senhor derrama sobre a terra, Senhor, neste momento. Nós te agradecemos, meu Deus, por tudo, Senhor. Por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor continua fazendo e fará por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Senhor Deus, continua, Pai, nos fortalecendo, Pai. Continua, Senhor, nos instruindo, Pai, nos ensinando, que nós possamos, Senhor, ter o desejo maior dos nossos corações de praticar, Senhor, de colocar em prática toda a Tua palavra, Senhor. Deus querido, Deus amado, nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, pelas nossas negligências. Senhor, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, Senhor, fortalecer cada vez mais os Teus servos, os Teus filhos, Senhor. Não deixe, Senhor, que nenhum, Pai, venha retroceder, venha desistir, mas que nós possamos estar sempre animados, Senhor, a fazer algo por Ti, Senhor, pelo Teu reino, Pai. Que nós possamos estar sempre animados, Senhor, a fazer a Tua obra, Pai. E que seja para a Tua honra, Senhor, e para a Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez eu te oro e te agradeço. Amém, amém. E graças a Deus.